Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, sei lá, do horário do seu celular, onde você estiver tirando férias de madrugada de castigo no trabalho ou nos corredores escuros da UFAM depois da última aula. Senhores, estamos aqui no curso de IBD, Introdução a Banco de Dados, Engenharia de Software. Vocês não estão errados, aqui é 2021 sim, né? Porque a gente está dando o período, semestre de 2021 do ano letivo, barra 2, mas nós estamos em 2022. Calma, essa confusão de viagem no tempo terminará em breve com o tempo. Galera, qual é o objetivo da aula de hoje? Hoje nós vamos fazer exercício de modelagem, cara. Modelagem está de relacionamento, que delícia. Por quê, professor? Porque, cara, sair simplesmente criando tabela num banco pode não funcionar. Nos sistemas casinha de cachorro funciona. Agora, nos sistemas grandes, isso pode dar um problema depois. A gente não vai querer ter que ficar refazendo refactory de banco toda hora, porque a gente teve preguicinha de fazer um modelo conceitual antes, né? Então, lembrando, nós estamos aqui naquela etapa, a gente já falou um pouquinho na aula passada de cardinalidade. Que aula é essa, professor? A aula que está gravada, cara. É só ver, segunda-feira a gente gravou uma aula, tá lá, aula sobre cardinalidade, sobre relacionamentos. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente vai fazer um exercício. Esse exercício aqui já é de uma segunda lista que vocês não vão ver agora. Tem várias listas que a gente vai ver, mas essa aqui é uma lista que vocês vão ver lá mais na frente, uma lista mais encorpadona, entendeu? Mas a gente vai pegar o primeiro exercício hoje aqui para trabalhar com ele. Por quê? Ele tem muita entidade, muito relacionamento e ainda não tem nada do R estendido que vocês vão ver na semana que vem. Então, vamos começar aqui com o processo. O que eu recomendo vocês aí? Abram um Google Presentation aí, alguma coisa assim do tipo. Como sempre. Deixa eu ver se eu abro o Google Presentation da última aula. Tá aqui, olha aí que delícia, cara. Não, isso aqui não é exercício não, cara. Isso aqui é a aula que eu vi ainda agora. Sai daí. Eu quero que eu mostrei pra vocês, cara. Cadê? Modelo R. Quadro de aula. Tá aqui, olha aí, ó. Nosso quadrinho de aula. Show de bola. Vou dar mais um slide aqui, ó. Isso aqui é o quadro. Eu vou fazer o seguinte, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou compartilhar esse quadro de aula com vocês. Deixa eu colocar aqui restrito o quê, meu irmão? Qualquer pessoa com link, brother. Fala sério. Vamos lá. Leitor. Ficou mais simples. Não quero ver novidade agora, não, cara. Copiar link. Galera, eu vou copiar o link lá no WhatsApp, tá? Deixa eu pegar aqui. Mas depois eu coloco esse link lá no. Também eu vou colocar no Colab Web para vocês. Então, isso aí é para quem quiser aproveitar. Assim, abrir o slide que eu vou estar mexendo, aí pode mexer do lado, faz o seu e tal, para aproveitar essa delícia dessa tecnologia que nos une, né, cara? Olha aí. Pandemia acelerou os processos. Quem já tá aqui de gaiato, cara? Porra, o André já apareceu aqui. Parabéns, André. Você bombou primeiro da lista aqui, é ver o documento compartilhado. Você é um campeão. Vamos lá. Galera, vamos baixar aqui. Lembre da brincadeira que eu fiz, né? Isso aqui vai ser a livraria, né? Professor, por que você não vai apagar as coisas? Porque eu vou usar esses caras aqui tudo como o quê? Como componentes, né, cara? O que vocês têm que fazer quando vocês vão fazer um exercício desse aqui? Vocês preparam essa galera aqui, assim, tipo, uma caixinha de texto, um relacionamento, cardinalidade. Opa, volta aqui. A gente ainda não fez aqui o nosso componente de atributo. A gente vai fazer, aí vocês vão montar tipo um slidezão que vai ser tipo o slide mestre de vocês, para vocês fazerem qualquer tipo de modelagem. Então deixa eu só arrumar aqui, diminuir esse cara aqui um pouquinho, que o modelo de hoje ele é um pouco grande, meu filho, não é uma coisa pequena. Fazer aqui um modelinho bonito, diminuir aqui um pouquinho mais. Sempre lembra daquelas regrinhas da rua que eu comentei com vocês, né? Que regrinhas da rua? Sobre nomenclatura, sobre o tamanho das coisas e tal, entendeu? Para não ficar o negócio meio ruim pro lado de vocês, né? Professor, tá ficando muito pequeno esse negócio. Calma, a gente dá um zoom depois aqui e melhor, porque a gente vai precisar dado o tamanho do modelo que a gente vai fazer. Então,
essa aqui seria o setup que eu diria para vocês. Quando vocês vão começar o exercício de modelagem, vai fazer direto no meio eletrônico, o que eu recomendo fortemente atualmente, se vocês não forem usar uma ferramenta de modelagem específica, faça desse jeitinho aqui, porque é só chegar, Ctrl C, Ctrl V e vai montando as coisas. Tá legal? Então, é para facilitar mais ou menos aí a forma como a gente vê as coisas. Por falar nisso, cara, eu tenho até que arrumar aqui, senão a gravação vai ficar errada. Olha, cara, deixa eu... Pronto, ali, porque no meu OBS Studio aqui, eu deixo um quadradinho aqui no cantinho onde eu apareço. O professor Moisés é muito crianção ainda, né, cara? É tiozão do YouTube, né, bicho? Aí não sabe usar as coisas. Pronto, já arrumei, tô aparecendo aqui na telinha de novo, aqui no cantinho. Olha, galera, tô aqui no cantinho, clique aqui no canal. Não tem canal, aqui é a apresentação, cara. Vamos lá, galera, vamos fazer o exercício. Começando. Um zoom aqui, mais um zoom maior aqui, para aumentar aqui, para quem estiver vendo do celular, né? Vamos fazer a livraria, cara. Professor, o que é livraria? Eu não conheço isso. Sabe o que vocês veem na Amazon? Cara, sabia que existe aquelas coisas que estão na Amazon que tu compra, que chega em casa? Antigamente, cara, na época dos Incas, aquele negócio que tu recebe na internet, na caixa, tem um lugar que fica um monte deles. Já imaginou uma parada dessa? Tinha isso antigamente. Tipo, tu ia numa loja, aí tu ia lá, um monte de papel assim, na parede e tal. Aí tu pegava o papel e dizia: Olha, eu gostei desse bolo de papel. Aí tu leva no caixa e compra. Muito doido, né? Antigamente tinha isso. Agora, hoje vocês nunca viram uma coisa dessa, né? Vocês devem ver esses livros que a gente. Sei nem, não tem mais nem livro aqui, cara. Meus livros estão ali, mas não é nenhum de computação. Idade da Pedra, né? É um negócio muito louco. Então, o que é que acontece aqui, cara? Livraria é um negócio que, quando você passa para o modelo digital, ela começa a escalar, cara. Porque na hora funciona, você vende livros eletrônicos, Kindles, coisas eletrônicas e tal. Então, é um negócio muito bacana. Bora tentar entender como é que a gente faria um modelo que serviria tanto para livros eletrônicos quanto para livros é, é, digitais, físicos e tal. E esse modelo, para vocês terem ideia, ele é só uma casquinha, tá? Assim, professor, isso pode ser tipo uma venda de, sei lá, ativos digitais, assim, tipo licenças. Em vez de ser livro, podia ser uma licença de software, podia ser um jogo. Então, aprender a fazer esse tipo de modelo aqui não é porque você, não vou fazer livraria porque nunca vou usar mais. Não. O processo de modelar isso aqui vai te servir para modelar um monte de outras coisas. Qualquer loja que vende coisas desse tipo, assim, que vão obedecer esse padrão de organização semântica, vai servir. Então, por isso que é uma coisa muito legal a gente aprender a fazer esse modelo. Então, vamos começar a fazer juntos? Vamos lá. Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para venda. Para cada livro são armazenados código, nome, língua, ano em que foi escrito. Para os autores, é mantido igualmente um cadastro que inclui nome, data de nascimento, país, tá faltando acento de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. Um autor pode estar incluído no cadastro ainda que não exista um livro seu para venda. Olha, essa aqui é uma restrição legal que é o seguinte: a pessoa que está descrevendo o modelo para vocês, o que ela está avisando? Lembra que no modelo lá da companhia de seguros eu falei para vocês, pessoal, é muito estranho cadastrar um cliente que não tem carro na seguradora. Vou cadastrar uma pessoa aleatória aqui porque ele não tem carro. Ou então você cadastrar um carro, puxa, passou um carro na rua, cadastra ele aí. Ninguém faz uma coisa dessa. A gente cadastra o carro que o dono está chegando lá. Então, os dois meio que eles são cadastrados assim. Para cadastrar um carro tem que ter um dono. Para cadastrar um dono tem que ter um carro. Normal. Aqui ele está fazendo uma observação. Olha, a gente vai cadastrar autores de livros. Por mais que ele não tenha um livro ainda cadastrado, a gente vai cadastrar autores. Então, se tiver um autor disponível, a gente cadastra, por mais que ele não tenha livro. Então, já está dando uma dica de como é a cardinalidade mínima que esse cara vai dar. Então, vocês têm que ficar ligados nessas dicas que as pessoas estão dando na hora que estão descrevendo o problema, tá? As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu nome, endereço e telefone. Beleza, então já deu algumas dicas aí também do que são os atributos de cada uma. Uma editora pode estar cadastrada mesmo quando não existem livros editados para ela em venda. Olha aí.
Então, assim, o cara fala, eu posso cadastrar uma editora que não tem livro? Aqui tá dizendo que pode. Isso é uma coisa importante. Tem coisas que vocês podem assumir na hora que estão fazendo o modelo. Tem coisas que vocês não podem assumir. Agora, nessa hora aqui, ele está dando explicitamente a instrução. Então, você não precisa fazer nenhum tipo de, será que eu posso cadastrar? Não, cadastra. Ele está dizendo aqui que pode, tá legal? Para um mesmo livro, podem existir várias edições realizadas por editores diferentes. Galera, aqui vem um ponto importante. É que assim, eu não sei o quanto vocês conhecem desse processo de edição e de livro, tá? O que é a diferença? Deixa eu pegar um livro aqui. Cara, é um negócio muito antigo, não sei se vocês conhecem, mas é uma parada muito louca. Deixa eu pegar aqui um livro. Tá aqui, cara, olha. Um livro bacana. Um livro que eu adoro, cara. Cálculo. For... Como é que é? Guia Mangá de Cálculo. Professor, por que só tem um guia mangá de cálculo à mão ali? Cara, porque eu sou um amante da matemática, eu gosto muito de matemática, eu gosto de estudar limites, parciais, derivados, porque machine learning, filho, se você não sabe essas paradas, você tá triste. Mas vamos lá, vamos conversar sobre livro. Pessoal, isso aqui é uma instância de um livro, tá? É um exemplar de um livro. Mas na verdade a gente está pensando o seguinte: quando a gente pensa nisso aqui, a gente está achando, isso aqui é um livro. Não, isso aqui é uma edição. Um livro é uma coisa, por incrível que pareça, abstrata. Ele é uma coisa que está num outro universo aí, no outro mundo, mas ele não está no mundo físico, o livro, né? O livro é uma coisa que eu posso, é tipo uma classe abstrata, sabe? Assim, tu pode instanciar ela. Como é que tu instancia concretamente um livro? A partir de uma edição. Então, um livro não é uma coisa, ó. Se o cara dizer que essa aqui é a segunda edição do livro. Então, assim, significa que para esse mesmo livro existem várias instâncias dele, várias edições. E para cada edição você pode ter várias cópias. Então, olha que legal. Filosófico, né? Então, lembre, livro é uma coisa que pode, tipo assim, o livro eu posso ter uma versão dele física, eu posso ter uma versão digital, eu posso ter uma versão falada do cara, um livro que é ditado. Tem uma tecnologia chamada um app chamado, acho que como é que é o nome? Eu tenho até aqui. Você compra o livro, tá aqui, é o Audible. Você compra o livro, aí pra você, assim, se você tá dirigindo, não pode ler, alguém fica lendo o livro pra ti. Então tu tá dirigindo, ouvindo o cara lendo o livro pra ti, entendeu? Não tem muita coisa em português, mas, pô, é show de bola. Então, assim, é pra vocês verem que um livro, na verdade, é uma coisa, a edição é outra coisa. Então, um livro, não achem que a coisa física é o livro. Isso aqui é uma edição de um livro. Um livro é algo abstrato, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, para o mesmo livro podem existir várias edições. Aí, uma edição, aí sim, uma edição, ela é feita por uma editora. Por isso que é o nome, editora. Ela edita, ela faz edições de livros. Por editoras diferentes. Significa o seguinte, o que ele está querendo dizer aqui? Tem um certo livro lá, Chapeuzinho Vermelho. Aí, da primeira à 10ª edição foi a editora A. Aí a editora B comprou os direitos do livro e fez a edição da 12ª, da 11ª, 12ª, 14ª. A editora C comprou o direito, fez a 14ª. Então, assim, um livro pode ter várias edições de várias editoras diferentes. O que não existe é uma edição que é feita por vários editores simultaneamente. Normalmente isso não acontece, tá? Então a gente não assume que isso está acontecendo aqui. Então, para o mesmo livro, podem existir várias edições realizadas por editores diferentes ou em anos diferentes. Cada edição tem um código ISBN. Preço, ano, número de páginas e quantidade em estoque. Considere um livro que pode ser cadastrado se existe pelo menos, olha aí, de novo cardinalidade aparecendo. Considere que um livro pode ser cadastrado se existe pelo menos uma edição dele para venda. Galera, o que vai acontecer agora? Eu vou deixar aqui aberto aqui no ar, entendeu? Vou dar 5 minutinhos para a gente listar só as entidades. Liste as entidades. Já tentem colocar de uma forma, uma organização. Se vocês acharem que já tem manha para botar o relacionamento, já coloca um relacionamento, tá legal? Então, eu vou dar pausa aqui na gravação,
5 minutinhos eu quero que todo mundo faça aí no seu caderno, no seu PowerPoint e tal. As entidades, eu quero que vocês coloquem as entidades que vocês já estão vendo que vai ter esse modelo aqui. Tá legal? Vamos lá, vou dar um pause aqui. Pause e recorde aqui, ó. Senhores, voltando à gravação. Então a gente deu um tempinho para a galera listar suas entidades e relacionamentos. No intervalo aqui a gente viu a modelagem do Brendo e tal. Já começando a fazer, já tá pegando as manhas. Vamos começar a fazer aqui. Galera, então no nosso modelo aqui, o que eu falei para vocês? A gente primeiro coloca, né? Quem vocês acham que são os caras que vão bombar aqui no modelo? Então eu vou colocar livro, eu vou botar autor. Sempre lembrem de fazer o modelo nas entidades, sempre lembrando, como é que é o nome da entidade? Quem é a instância? Cada pessoa, cada coisa que você vai cadastrar é uma lista de autores, então tá, o nome é autores. Ah, não, é um autor único, então é autor, sempre no singular. É sempre a instância, a cardinalidade da instância. Se for várias, é no plural. Se for um cara só, é singular. Legal? Vamos lá. Autor, editora. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Vou botar pra cá. Vou botar autor pra cá. Vou botar livro pra cá. Aí assim, pessoal. Muitos de vocês ficaram na dúvida. Edição é uma entidade? Aí vamos dar uma olhada no exercício, né? Se vocês perceberem aqui, ele colocou o livro, né? Toda vez que vocês perceberem que o cara, na hora que ele. Assim, esse modelo aqui, obviamente, essa descrição está ajudando a modelagem, né? Você vê que ele tenta fechar as frases, né? Tipo, ele coloca o substantivo, né? Para cada livro. Então, assim, ele já está imaginando, para cada instância do livro, eu vou querer tais atributos. Então, ele já está dizendo para você. Para os autores, é mantido igualmente. Então, só que assim, aí tu tá imaginando, pô, isso aqui são vários autores, né? Para cada autor é mantido igualmente o nome, data de nascimento e tal. Então, já falou. Livro autor ficou bem óbvio aqui. Aí ele gastou um tempo aqui falando sobre o quê? Sobre cardinalidade. Aí nesse cara aqui, aí já começou a falar da outra etapa do modelo. Então ele falou de editora. Então cada editora. Nessa hora, o que ele faz? Ele fala da edição. E nessa edição, o que ele fala? Ele dá os atributos dela. Então, já foi uma evidência. Quando ele já. Olha o negócio mais louco. Para cada edição, ele já deu até a chave. Então, ISBN é uma chave que identifica de forma única uma edição. Então, pô, beleza, ele já deu até a chave. Então, tem coisa que eu quero guardar? Tem. Tem mais de uma? Tem. É preciso identificar com uma chave? É entidade. Responder aquelas 3 perguntinhas. Lembrem sempre, banco de dados e modelagem de banco de dados é uma coisa que vai se construindo uma em cima da outra. A gente nunca pode esquecer aquela coisa que a gente viu lá no início das 3 perguntas. Continua valendo aqui nesse momento, na hora que quer tirar uma dúvida, se algo que vocês estão olhando vai ser uma coisa que precisa ser armazenada ou não. Então, assim, ele falou que edição. Então, vamos lá, edição vai ter que ser uma entidade. Então, beleza. A gente coloca aqui edição. Eu vou botar aqui de forma excepcional acentuação aqui, tá? Quando eu passasse isso aqui para um modelo realmente de implementação, eu ia matar esses acentos aí para evitar muitas dores, né? Acontece muitas dores, é um negócio muito sofrido. Então, o que eu fiz aqui? Eu já deixei meio que organizado de forma espacial, como eu acho que as coisas vão se dar bem ou vão se dar mal aqui nesse modelo. Deixa eu puxar esse cara para cá para ele não doer muito. Pronto. Feito isso aqui, galera, agora a gente monta os relacionamentos, né? Então, lembrando que eu falei para vocês, sempre tentem usar o verbo que o livro, ou que o nosso sistema aqui, ó, a descrição, está colocando para a gente. Então, se você está colocando aqui, um livro seu para venda. Então, assim,
ele está colocando muito a ideia de posse, né? Um livro seu, os autores é mantido igual, tal. Então, assim, é, vocês já podem perceber aqui que o autor possui livro, mas vocês podem colocar, assim, possui um ou mais livros, escreveu, sei lá. Eu vou colocar possui mesmo. Eu vou tentar diminuir mais um pouquinho esse cara aqui, tá? Para não ficar um relacionamento muito grandinho. Professor, você é perfeccionista? Não, cara, é só por uma questão de organização para eu não morrer aqui depois. Então, possui, beleza. Vamos lá. A editora, qual foi o verbo? Eu já vou colocar aqui para a gente já depois só colocar os verbinhos que a gente precisa para cada um deles, tá? Vamos fazer um negócio bem legal. Qual é o verbo que está na ligação entre editora e edição? Aí vamos lá. Uma editora pode estar cadastrada, mesmo quando existem livros editados por ela. Opa, então quer dizer que editora edita edição. Eita, é um negócio meio estranho. Mas é o verbo que eles usam nesse mundo. Então a gente usa o verbo que eles usam, cara. A gente não pira não, tá? Aqui é edita assim, ó. Pronto. Então uma editora edita. Diga, Rebeca. Você levantou a mão? Eu queria saber se teria outros verbos possíveis para essa relação entre a editora e a edição. Tu podia colocar editora responsável por edição, editora imprime edição, produz edição. Também funciona, tá? Mas o verbo que eles gostam de usar é edita. Esse editor aqui editou a edição do livro tal, 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 tal. Então, é o verbo que eles gostam de usar nesse problema, nesse lingo que a gente fala, nesse linguajar. Isso é um desafio legal pra gente, porque é o seguinte. A gente tem sempre que lembrar que a gente está fazendo o sistema para os outros, não é para a gente. Então a gente sempre tem que tentar se adaptar. Isso é um desafio para os profissionais da nossa área. A gente tem que se adaptar ao linguajar das outras pessoas. Tipo, a gente vai fazer um sistema para os médicos, temos que usar o linguajar deles. Vai fazer um sistema para advogados, tem que se adaptar ao linguajar deles. A gente tem que estar sempre mudando, chaveando a nossa mente para tentar entender como é que a outra pessoa vê o mundo. Se a gente entende como ele vê o mundo, a gente modela um sistema que se aproxima mais da necessidade daquela pessoa e que realmente obedece aos requisitos que a gente está querendo, vou dizer assim, perseguir, né? Dentro do modelo. Vamos lá. Entre livro e edição. Então vamos lá. Para o mesmo livro podem existir diferentes edições realizadas por editores diferentes. Entendeu? Ó, isso aqui é um outro verbo. Ó. Editora realiza edição. Em vez de ter edita aqui, pode ser realiza. Entendeu? Professor, por que o senhor está querendo colocar edita? É porque tem menos caracteres. Só isso. Livro, então, o que eu quero dizer? O que, que o livro está associado a uma edição? O livro está associado a uma edição. Então, eu vou colocar assim, ó. Associado a uma edição. Pronto. Uma edição está associada a um livro. Bacana. Fez a ligação dos caras. Liga os carinhas aqui, todos fofinhos e tal. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse cara aqui a ponto de não doer tanto. Pronto. É o grande desafio da modelagem. Diga, Rebeca. Professor, só acho que não funcionaria colocar associado a. Não, porque assim, não te preocupe em montar uma frase, não, tá? Porque as pessoas vão ler eventualmente de um sentido no outro. Não precisa ficar muito pilhado quanto a isso, não. É mais um guia, não é uma. A gente não tá escrevendo poemas aqui no caso. Pode ficar tranquilo nesse caso. Mas se Tá você quiser bom. colocar associado a, você pode, entendeu? Sem problema nenhum, tá? Não fica errado de nenhum jeito. É nessa hora que a gente vê, assim, o estilo de cada um de modelar, entendeu? Então você pode fazer assim, pode ficar totalmente tranquilo quanto a isso. Vamos lá, vamos lá. Então tá aqui, galera. Fiz a minha primeira versão. O que que eu vou dar um pause agora? Eu vou dar um pause agora porque eu quero que vocês agora meditem e coloquem a cardinalidade no modelo de vocês. Mais 7, 5 minutinhos para vocês aí. Vou dar pausa aqui e já já volto. Valeu.
Senhores, voltamos aqui depois de um tenebroso inverno da livraria. Vamos lá fazer o cálculo Vamos descrever as cardinalidades aqui? Rapidão, é show de bola. Primeira parte, vamos lá. Vamos analisar agora o relacionamento possui. Entre autor, possui livro, o livro é escrito, pertence ao autor. Depende do sentido que você quer ler, você tem que entender. Então vamos lá. Vamos primeiro ver se o texto diz alguma coisa. A gente sempre se guiar pelo texto, galera. Não tem pra onde correr. Então vamos lá. Para cada livro são mantidos. Aqui ele colocou aqui só os atributos. Para os autores é mantido igualmente o cadastro. Aqui, agora ele falou aqui é a parte que ele explica a cardinalidade entre autor e livro, né? Cada livro pode ter vários autores, beleza. E para um mesmo autor podem existir vários livros seus cadastrados. Legal. Um autor pode estar incluído no cadastro ainda que não exista um livro seu para venda. Vamos lá. O que eu posso assumir aqui de uma forma bem importante? Eu posso cadastrar um livro que não tem autor? O que vocês acham? Eu posso cadastrar um livro. Quem escreveu esse livro? Não tem autor. Não, a gente não pode. Pelo que o sistema está dizendo aqui, uma coisa que eu já vi alguns sistemas fazerem, eles têm um autor chamado autor desconhecido. Eles cadastram um autor desconhecido. Aí associam. Mas um livro sempre vai ter um autor, certo? Existem obras apócrifas que não tem um autor conhecido. Aí você cadastra autor desconhecido, põe lá. Tá legal? Então, um autor, do jeito que está aqui, ó, o autor pode ser cadastrado nesse livro? Cardinalidade mínima? Pode. Então, a gente sabe que a participação do autor nesse relacionamento possui é parcial. Por mais que um autor não tenha livros cadastrados, não tenha livros escritos no sistema, ele pode ser cadastrado. E ele pode ser, assim, no máximo, o autor tem limitação de quantos livros ele pode? Não, ele pode ter N livros. Então, desse lado aqui, show de bola. Um livro. A gente já viu aqui que para cadastrar um livro, como não falaram nada aí, a gente assume, cara, não faz sentido cadastrar um livro que não tem um autor. Tem que fornecer um autor pro cara. Então, pelo menos um livro tem que estar associado, um autor tem que estar cadastrado. Então, a participação do livro no relacionamento possui é obrigatória. Então a gente tem que botar um umzinho aqui. E um livro pode ter mais de um autor? Pode, com certeza. Pode ter um e pode ter 1000 autores, trocentos autores. Então, a gente põe aqui, ó, N de cardinalidade máxima. Então, aqui é um relacionamento de muitos para muitos. É um N para M aqui que a gente chama em banco de dados. Tá legal? Sempre assim, André. É sempre desse jeito. É mínimo, máximo. Não importa se você está colocando de um lado ou de outro. Tá legal? Do autor é o seguinte. Dado que foi escrito, que foi descrito aqui na descrição do sistema, ó, um autor pode estar incluído no cadastro ainda que não exista um livro seu para venda. O que significa? Que ele não é obrigado a participar do relacionamento possui livro. Eu posso cadastrar ele sozinho aí, independente de qualquer livro. Então a cardinalidade mínima dele é 0, porque ele não é obrigado a participar desse relacionamento. Ele tem a participação parcial no relacionamento possui. O livro, pelo outro lado, não. Como a gente viu aqui que ninguém falou nada, e é estranho cadastrar um livro que não tem autor, tal, sei lá. Então, assim, um livro para ser cadastrado nessa livraria tem que ter pelo menos um autor cadastrado. Esse tipo de descrição. Desculpa. Esse tipo de descrição é interessante pelo seguinte, pessoal. Vocês estão começando a perceber agora, já no exercício, que tem certas coisas que quando você vai conversar com alguém, que você vai montar um sistema de banco de dados, que você tem que saber essas coisas. Tipo assim, cara, pode ter mais de um, pode ter não sei o quê. Às vezes as pessoas se preocupam que não tem conhecimento disso, se preocupam somente em saber as entidades de relacionamentos e esquecem que tão importante quanto é saber a relação numérica entre essas entidades. Então, vocês já viram aqui que tem esse viés que é importante a gente atentar. Bora dar uma olhada agora entre o relacionamento. Opa, diga. Uma dúvida. O seu ler. Desculpa. O seu ler, o autor possui nenhum ou vários livros? É assim que lê? É assim, um autor pode não precisa possuir livros ou pode possuir muitos livros. E do lado aqui, um livro
pode estar associado, pode ser escrito, pode ser possuído, pode ser de... Ele tem que ser possuído por pelo menos um autor e pode ser escrito, sei lá, pode ser possuído é estranho, né? Ele pode ser de muitos autores, entendeu? Então a leitura é, um autor pode ter nenhum ou muitos livros e um livro pode ser de um ou de muitos autores. É porque eu tava trocando, eu achei que a cardinalidade ficasse mais próxima do autor era com relação Não, ao é principais. assim, isso aqui Não, é... era com relação a ele, na verdade. Não, quando a gente está usando a nomenclatura do professor Navati, aí o que que acontece? Nela não tem esse negócio de mínimo e máximo, é só a máxima. Aí a máxima fica do outro lado. A mínima fica do lado do cara, porque você vai colocar na barrinha de participação. Tipo, se eu fosse fazer esse relacionamento aqui, usando a notação do professor Navati, como é que teria sido? No autor teria sido uma linha, e aqui desse lado estaria escrito N. O livro, desse lado aqui, teria uma linha dupla, e desse outro lado estaria escrito N. Quando você coloca mínimo e máximo, é sempre do lado de quem você vai ler. Quando você vai usar a nomenclatura do professor Navati, a mínima fica na ligação do cara com o relacionamento e a máxima fica do outro lado. Tá legal? Sim, sim. Obrigada. De nada. Por isso que é importante a gente escolher sempre uma nomenclatura só e adotar ela. Eu estou adotando essa porque é mais fácil de diagramar numa apresentação com ela do que ficar fazendo colocar o mínimo e o máximo nas barrinhas, que eu acho mais complicado. Mas isso aí é gosto meu, tá, pessoal? Vamos lá falar entre o livro e a edição agora. Então vamos atrás. Quem que guia a gente? Sempre o texto, entendeu? Considere que um livro pode ser cadastrado se existe pelo menos uma edição do mesmo para venda. Então, um livro pode ter várias edições? Pode. Mas assim, eu posso cadastrar um livro que não tem edição nenhuma? Aí ele está dizendo aqui, ó. Um livro só pode ser cadastrado se existe pelo menos uma edição. Então ele já disse, um livro ele tem participação obrigatória. Então, ó, entre a relação entre o livro e a edição, ele tem que estar associado a no mínimo uma edição. Eu não posso colocar assim, eu posso cadastrar um livro sem edição nenhuma. Nesse universo aqui do nosso problema, não pode. Isso aqui não poderia nesse modelo. Ele está obrigando a gente a usar uma. E o livro pode estar associado a muitas edições? Pode. Então é 1 para N. Tranquilão. Agora, pelo lado da edição para livro. Uma edição, quando eu cadastro uma edição, ela é obrigatoriamente estar associada a um livro? Aí vamos dar uma olhada aqui, né? Para o mesmo livro pode existir várias edições realizadas por editoras diferentes ou anos diferentes. Cada edição, tal, as editoras são excluídas, uma editora pode estar cadastrada quando não existem livros editados para ela para venda. Então, pelo que ele falou o seguinte, assim, vamos olhar agora pela questão. Ele não falou aqui sobre participação total ou parcial da edição no livro. Mas vamos lá. Vamos olhar agora o superpoder mágico do bom senso. Eu vou editar um livro. Eu vou editar um bloco de papel. De que livro? Eu vou editar. Não vou editar de livro nenhum, vai ser um monte de papel em branco. Ninguém faz isso, tá? Assim, eu acho. Então, assim, para eu cadastrar uma edição, eu tenho que dizer de que livro ela está associada, tá? Então, é participação obrigatória. Então, ao cadastrar uma edição, tem que ser qual o livro que ela está associada. Uma edição pode estar associada a mais de um livro? Opa, peraí, vamos lá. Uma edição está associada a mais de um livro? Vamos dar uma olhada aqui. Um livro pode ter pelo menos uma edição. Uma edição tem um código. Para um mesmo livro pode existir várias edições. Beleza, um livro, várias edições. Agora, para edição, não tem esse negócio de muitos livros para uma mesma edição. Uma edição é uma edição, entendeu? Tipo, isso aqui é a edição do livro. Eu posso ter a mesma edição, tipo, esse mesmo livro de outro livro. Isso é muito estranho. Essa mesma edição de outro livro. Não existe isso. Uma edição, ela é de um livro e de um livro no máximo. Ela não existe uma edição de vários livros. Tipo, sei lá, não sei. É outro livro. Então, a relação entre edição com livro é obrigatória, no mínimo tem que estar associada a um livro e no máximo está associada a um livro também. Não tem esse negócio de uma edição.
esse papel aqui são 6 livros simultaneamente. Não, ele é de um livro só. Tá legal? Ah, professor, mas eu já vi uma edição que é uma coletânea. Ah, beleza. É uma outra edição. Entendeu? Uma outra edição. Não é a mesma edição associada. É uma outra coisa. Então, beleza. A edição então, está um e a um livro somente. Bora agora analisar o relacionamento entre editora e edição. Então, vamos dar uma olhada aqui. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu nome, papai, endereço, telefone. Legal. Uma editora pode estar cadastrada mesmo quando não existam livros editados para ela à venda. Olha aí. Então, no relacionamento editora, ela é obrigada a editar uma edição para estar? Não. Pelo que ele falou, não é obrigada. Então, aqui é 0. E na parte do máximo, professor? Não, uma editora pode editar trocentas mil edições. Ninguém está nem preocupado com isso. Mas posso cadastrar ela sem ter uma edição. Não, é uma editora famosa, a gente vai cadastrar livro dela depois. Beleza, cadastro, não tem livro nenhuma edição associada a ela. Show de bola. Agora, uma edição específica. Eu posso ter uma edição de um livro. Eu posso ter um bloco de um livro desse aqui, que não foi editado por ninguém? Não, não existe, pô, porque senão não existiria isso aqui, cara. Se existe o físico, alguém fez, entendeu? Então, uma edição, no mínimo, tem que ter uma editora. Tô falando no mínimo, né? Então, no mínimo, tem uma editora. Professor, o mesmo livro, ele pode ser editado por várias editoras diferentes ao mesmo tempo? Não. Não, professor, não. O que acontece é que uma editora pode fazer uma outra edição do livro, mas essa edição, a edição número 3 é da editora tal. Aí a outra comprou os direitos, beleza, a edição N+1 é dela. Então, nesse caso, a edição também tem uma participação mínima, máxima igual. Ó. Então, uma edição tem que estar associada a, no mínimo, editora e no máximo uma editora. E uma edição está associada a, no mínimo, um livro e no máximo a um livro. Olha esse relacionamento. Então, editora é 0N, relação pode ter nenhum ou muitos livros, e uma edição pertence a no mínimo uma e a no máximo uma editora. Uma editora no máximo. Uma edição está associada a no mínimo um e no máximo um livro, e um livro pode ter pelo menos uma, ou no máximo muitas edições. Então, quem já está acompanhado com esse negócio de livros, que são coisas velhinhas, estranhas, tal, vai ver esse negócio aí de edição. Eu tenho um livro aqui que ele está na 20ª edição dele. E, assim, o legal é que no prefácio do livro tem uma história lá que conta a história de várias edições. Ah, a edição tal, passou pela editora tal, não sei o quê. Então, assim, eu achei ele bem interessante ele montar esse modelo de como é que a gente pensa livros e edição das coisas. Professor, a gente já tem um relacionamento numérico aqui. O que está faltando para ficar lindo esse modelo aí? A gente botar os relacionamentos. Vou dar mais 5 minutinhos. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou dar pausa e vou começar a fazer o meu enquanto vocês estão fazendo de vocês. Quando eu desfizer o pause, eu já vou mostrar aqui ele pronto. Tá legal? Então, vamos fazendo junto comigo aí. 5 minutinhos, vou dar uma pausa aqui de novo. Valeu! Senhores, estamos voltando aqui depois de um longo inverno. Estava fazendo aqui junto com a galera que está presente ao vivo na aula, essas testemunhas aqui da fé em banco de dados, a parte final do modelo da livraria. Pessoal, como é que está aqui o esquema? A gente vai no texto, então qual é a dica que eu dou sempre? Se é um texto, está fazendo uma prova, está fazendo uma questão, não sei o quê, você quer garantir que você não vai se dar muito mal, não tenta fazer mais do que está lá, a não ser que o modelo seja muito vazio e a pessoa que deu para você fala, ó, põe uns atributos a mais aí e tal. Se a pessoa te der essa diretiva, beleza, você cria atributo. Se não tem essa diretiva, a única hora que você cria atributo é quando você declarou, viu que tem uma entidade, precisa ser uma entidade, mas o texto não te fornece nenhuma chave para ela. Aí você dá uma chave para ela. Tá legal? Então essas são as horas que você precisa criar uma entidade. Na prova a gente vai poder precisar criar se eu mandar sim. Se eu permitir, se eu falar, podem criar a chave, aí não pode. Aí não vai poder. É assim, com o padrão, no padrão é o seguinte, naturalmente vocês não vão querer criar, entendeu? Porque quando vocês tiverem que ver que,
O atributo que tu criou lá vai virar uma entidade quando tu estiver fazendo vai fazer um esquema relacional. Aí ele vai virar uma tabela, tu vai ter que criar atributos, depois tu vai ter que fazer uma consulta para ela para fazer join, aí tu, minha nossa, tudo porque eu botei um atributo a mais. Aí tu, próxima vez eu não vou botar esse atributo. É natural. Vocês vão querer fazer sempre o mínimo que resolve o problema. Quando a gente quando a gente está fazendo um banco de dados assim, nesse padrão, a gente rapidamente se adequa à ideia de que o elegante é resolver o problema usando o mínimo de coisa possível. Vamos lá, galera. Vamos começar. Para cada livro são armazenados código, nome, língua e ano que foi escrito. Então, o livro tem que ter esses quatro. Então, aqui, livro, código, ele já deu a chave. Então, já coloquei. Língua, beleza. Nome, tranquilo. Ano que foi escrito. Coisas que a gente tem que observar. Algum desses atributos pode ser calculado por outro atributo que está aqui? Não. Então, não tem nenhum atributo calculado. Algum atributo que está aqui pode ser calculado baseado nas ligações que ele tem com outras entidades? Não, então não tem nenhum atributo calculado. Tem algum atributo aqui que o texto disse de forma explícita? Um livro pode estar escrito em várias línguas. Não, ele não falou isso, então a gente não tem atributo multivalorado. Se o texto tivesse colocado, um livro pode estar disponível em várias línguas. Beleza, você colocaria aqui. Ou você coloca aqui, uma mesma edição pode estar disponível em várias línguas. Você bota língua aqui, multivalorado. Mas aqui não tem nenhum atributo calculado, nenhum atributo multivalorado. Tem só atributos simples e uma chave. Professor, a gente se preocupa em algum momento aqui com tipo? Não. A gente se preocupa aqui sempre com o que eu preciso fazer, nunca com como. Definir um tipo de dados é já se preocupar com implementação. A gente não se preocupa com implementação nesse momento no projeto conceitual. Vamos continuar olhando aqui. Para os autores ou para o autor, é mantido igualmente um cadastro. Galera, só questão fail-safe, check. Ninguém pensou em colocar cadastro como uma entidade ou como atributo de autor, né? Beleza? Ninguém, né? Relaxei agora. Nossa, vou dormir pensando realmente que fez o meu trabalho bem feito essa semana. Cadastro não é entidade, tá, galera? O que inclui? Nome, data de nascimento, país de nascimento e uma breve nota biográfica. Esse negócio de breve aqui, galera, não é pra gente se preocupar, tá? Quem se preocupa com isso aí é quem vai implementar o cara, tá? Então é uma nota biográfica. País de nascimento, já beleza. Data de nascimento. Pô, aí assim, houve um comentário enquanto a gente estava no offline fazendo os atributos. Se tem que colocar o nome do atributo todo, a gente pode colocar assim, só data ou só país. O ideal, pessoal, é colocar a informação que for necessária para não ficar ambíguo. Se você colocar país, é país de nascimento, o país onde ele morou mais tempo, o país onde ele atualmente reside. Se a gente não criou uma situação ambígua, tá ruim. País de nascimento, pronto, acabou a ambiguidade, fechou o negócio. Então, data. Data de nascimento. É data de publicação, data que publicou o primeiro livro. Não. É data de nascimento. Então, a gente sempre tenta evitar a ambiguidade aqui nessa hora. Você coloca a descrição do atributo que evita isso, aí funciona perfeitamente, tá legal? Só que uma coisa interessante, pessoal: nome, país, autor, país de nascimento, data de nascimento, nota biográfica. Algum desses caras serve bacana como chave? Não, professor. Tem nome, pô, tem um bilhão de autor com o mesmo nome, país, um monte de gente nasce no mesmo país, um monte de gente nasce no mesmo nome. Nota biográfica é um texto, isso não serve, isso não é uma coisa que nenhuma uma pessoa em sã consciência botaria como chave. Esse é um caso que a gente precisa colocar uma chave artificial para o autor, entendeu? Professor, dá para botar CPF? Não, galera. Pode ser pessoas de lugares diferentes que não tem CPF, sei lá. Então, a gente tem que criar um código para o cara. Então, eu vou copiar aqui uma solução já usada aqui no modelo. Código. Pronto. Professor, tem que colocar código do autor? Não, cara. Já tá associado ao autor. Já sei que é o código do autor. Não precisa colocar código do autor, não, tá?
Então, essa aqui, pessoal, é a situação que a gente realmente tem que adicionar um atributo, tá legal? Porque ele já roubei. Olha lá, eu de novo roubando, né, o atributo das pessoas. Desculpa. Obrigado, André, cara. Essa minha mania de kleptomania de atributo tem que acabar, cara. Muito obrigado. Eu vou prometo que me controlo nas próximas, esse kleptomaníaco de atributo, né? Fico roubando atributo das pessoas, das entidades. Isso não vai acontecer mais, eu juro. Mentira, não posso garantir nada. É, próximo, vamos lá. Edição. Não, vamos para editora, né? As editoras são incluídas no cadastro, a partir do seu nome, endereço e telefone. Pô, beleza. Nome, endereço e telefone. Ela falou alguma coisa de ter mais de um telefone? Não, falou só um telefone, professor. O que é telefone? Ah, esse número que a gente às vezes usa no WhatsApp, que a gente liga, eventualmente. Coisa antiga, né? É o código do WhatsApp, galera, telefone. Legal, né? Então, assim, pessoal, se o cara tivesse falado, não, tem mais de um telefone, aí seria assim, ó. Seria isso aqui. Tá? Teria o atributo, teria que usar as duas, seria o atributo multivalorado, porque ele tem mais de um valor para aquele mesmo atributo, tá legal? Mas como ele não falou isso, a gente não põe esse cara, tá? Fica aqui guardadinho no meu banco de dados de modelinhos de atributos. Nome, endereço, vamos lá. Novamente, ele não me deu alguma coisa que eu possa usar como uma chave. Ele não me deu CNPJ, porque talvez ele esteja editora de vários países, aí nem todo mundo tem CNPJ. Nome é complicado porque já tem vários casos de editoras que têm o mesmo nome, defendendo o país onde operam. Então, cara, não foi dado pra gente um atributo que sirva como chave. O que a gente tem que fazer? Vamos pegar um atributo que a gente já conhece. Ctrl+C, Ctrl+V. Dessa vez eu não roubei. Parabéns, professor Moisés. Venceu o Kleptomania. Aí, botei. Tá aí, show de bola. Dica do professor Moisés. Se vocês colocarem ID, usa ID para tudo. Se tu colocar código, usa código para tudo. Por que isso, professor? Porque é o seguinte. Existe uma vantagem e uma desvantagem da solução banco de dados, que é essa que a gente usa, que a gente está aprendendo aqui. Que é, cara, as consultas são fantásticas, elas têm uma alta performance. Lindo, lindo, fantástico. Tudo que volta é resposta boa. Qual é a desvantagem? Para fazer uma consulta, tu tem que conhecer o esquema. E é isso que a gente está fazendo aqui. O modelo conceitual, ele é a entrada que uma coisa que vai virar o esquema. Então, para fazer uma consulta SQL, você tem que conhecer o esquema. E aí o que acontece? Quando a pessoa está fazendo consultas, se ela vê que o padrão do banco é dar as chaves código, quando ele for numa entidade, ele não vai precisar, será que é código? Ou ele usou ID? Não. Se você está usando o código nas entidades que não tem chave natural, usa código para todo mundo. Se tu está usando ID, usa ID para todo mundo. Mas não fica assim. Algumas tu usa código, outras tu usa ID. Tu vai estar atrapalhando o teu brother developer nessa hora. E se você for o developer, tu mesmo vai pagar o preço disso depois. Então, usa uma padronização. Quanto mais você padronizar o teu modelo, mais profissional ele fica. Legal? Vamos continuar. Para fechar, né? Falta só a edição. O que a edição tem? Ó, a Rebeca tá vendo que ela tá lidando com essas dores. Olha aí. É gente que não pensa no próximo, cara. Olha que triste, né? Tem alguma coisa a ver com religião? Não tem nada a ver com religião. É com banco de dados, brother. O cara, na hora de fazer a parada, não pensou no seu amigão. Não merece uma cerveja no final de semana, entendeu? Olha aí. Chato, né? Vamos lá. Código ISBN, preço, ano, número de páginas e quantidade de estoque. Aqui eu já vi, ó, ele me deu o código SBN que é natural, já é conhecido, reconhecido como uma chave de identificação única nesse métier aqui, desse problema. Então o SBN, cara, nem precisa chorar, já sai aqui como chave natural do negócio. Preço, quantidade de estoque e no número de páginas. Algum desses caras aqui dá para calcular? Não, não dá para calcular, pessoal. Galera, agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que alguém chegasse para você e falasse assim, olha, o livro tem que ter
um atributo chamado quantidade de edições que ele tem disponível. A quantidade de edições você consegue calcular baseado no relacionamento. Mas se alguém pedisse isso para você, você ia ter que usar esse atributinho com a cerquilhinha aí. Porque esse cara significa um atributo calculado. Tá legal? Se alguém chegasse aqui, a idade, eu quero saber a idade do autor. Pô, beleza, a idade do autor, coloca a idade aqui, cerquilhadinho aqui, porque é um atributo calculado. Senhores, isso aqui que a gente está vendo, o que eu gosto de chamar isso aqui? Isso aqui é... Deixa eu só tirar essa galera daqui, botar para cá, né, tal. Só para ficar aqui, para eu poder usar em outras. A gente vai ficar usando essa apresentação aqui reiteradamente, né? Isso aqui é o que eu gosto de chamar. É a resposta mínima satisfatória para esse modelo. Você faz isso aqui, tirou 10. Acabou. Como é que eu avalio uma questão desse tipo aqui? E a gente vai ter prova presencial de escrever, de desenhar, tá, galera? Quando estava remoto, a gente não tinha isso, não, mas agora a gente vai ter. Como é que eu avalio vocês numa prova quando eu pedi para vocês fazerem um modelo na sala de aula? Uma provinha daquela. Não sei se vocês lembram, na época dos antigos egípcios, entendeu? As pessoas usavam papiros, né? Aí vocês vão usar um papiro em sala de aula para fazer provas. Então, como é que eu vou avaliar, dar um problema para vocês, o que eu vou querer ver? Primeira coisa que eu vou identificar. Vocês identificaram, tá faltando alguma entidade, uma entidade? Faltou uma entidade, cada entidade que faltou vai pegar a palmada. Pô. E a palmada da falta da entidade, ela é forte. Por quê? Porque a entidade é uma coisa que tu não pode deixar de ver. Não ver uma entidade é a maior palmada que tem. Por quê? Porque tu já perdeu o relacionamento, perdeu o atributo, perdeu um monte de coisa. Não? Tinha uma entidade que tu colocou como atributo de alguém. Palmada também, porque tu não identificou a relevância do cara como entidade. Segunda coisa que eu vou olhar. Você criou os relacionamentos corretos entre as entidades? Tem que ter os relacionamentos corretos. Se te faltar... uma entidade está vazia. Professor, eu botei uma entidade aqui porque ela é antissocial, tal. Palmada. Botei entidade, eu tenho que entender como é que ela se relaciona com os outros. Segundo, eu vou olhar as cardinalidades, cara. Tem que estar. Não pode ter assim. Professor, eu não botei a cardinalidade porque eu acho que não precisa. É opcional. Fez isso aí, cara, palmada violentíssima. Nossa, vai sair sangue na prova. Então, assim, não façam isso. Não deixem de colocar a cardinalidade nos modelos. Por último, eu vou olhar se você. Aí, assim, isso aí no modelo no geralzão. Aí depois eu vou olhar os atributos. Para cada entidade, eu vou olhar. Tu identificou o atributo-chave correto ou o atributo-chave mais adequado? Legal. Depois eu vou olhar os atributos, se você identificou os atributos em geral todos de maneira correta e se você identificou os atributos multivalorados e os calculados ou os derivados de forma correta também. Então, é assim que eu sempre vou olhar. Se você entidade, se você fez os relacionamentos, se você anotou as cardinalidades, se você identificou os atributos-chave. Por que o atributo-chave é um cara especial para mim? Porque ele tem aquelas 3 perguntas. Ele é único? Ele é universal? Todo mundo vai ter? 3. Ele é um valor que não vai se repetir? Então, único, universal, chave. Bacana. Brendo, pode perguntar, Brendo. Professor, em relação aos atributos do relacionamento, segue as mesmas regras da rua aí? Mesma regra da rua. Só que lembrando uma coisa importante. Aqui no nosso problema não tivemos atributos nos relacionamentos. Mas, se houver, lembrem sempre. Não existe atributo chave, não existe chave primária de relacionamento, tá? Não existe esse cara, entendeu? Se por um acaso vocês estão lidando com alguém que está aparecendo no relacionamento e o problema diz, e a chave é tal, dançou, bicho. Aquilo é um relacionamento, aquilo é uma entidade, entendeu? Eu já vi muita gente, quando tá fazendo esse problema aqui, na inocência, tá começando, é inocente e tal, coloca edição como relacionamento. Livro tem uma edição com a editora. A edição é tipo, coloca esse dito como edição. Aí coloca esses atributos todinho no relacionamento e ainda coloca esse cara aqui, o SB. Eu falei, brother, se tem chave, é entidade, brother. Se o texto já te falou que tem uma chave primária, então a gente não está falando de um relacionamento. Então, lembrando só disso, você pode colocar sempre. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte:
Normalmente, os relacionamentos, quando for relacionamento raiz mesmo, o atributo dele vai ser alguma coisa do tipo relacionado a tempo. Hora, data, tipo data da compra, data da associação, data da edição. Tipo assim, o livro foi assim, esse livro aqui está associado a essa edição. Ou a editora editou essa edição aqui. Pode ter colocado aqui a data de início da edição, data que, sei lá, foi editada a última vez, data de início, data de fim da edição do livro. Normalmente a gente vai ter essa relacionamento temporal, tá? Ou de quantidade, de alguma coisa do tipo assim. Não vai ter muitas chaves, dificilmente vai ter um atributo próprio, assim, como nome, sei lá, alguma coisa, uma categorização. Normalmente tem alguma coisa a ver com tempo, tá legal? É sempre tempo ou quantidade. Sempre no relacionamentos vão ter atributos dessa natureza. Não é regra, é uma diretiva, você vai encontrar isso com mais frequência, tá legal? Porque cada problema é um problema e a gente não pode antecipar todos os casos da natureza que a gente tá inserido, tá legal? Senhores, gostei muito aqui da nossa sessão de modelagem, show de bola. Isso que a gente fez aqui, galera, é o que eu quero que vocês façam para a lista de aquecimento. Para vocês façam tipo um PDFzinho desse aqui, um Google Slide desse aqui e submetam lá na entrega da atividade, tá legal? E assistam a aula. Tenham uma boa semana que vem. Qualquer dúvida, não me chamem, tá? Chamem o Francisco, o monitor de vocês, tá legal? Ele tá aí para vocês argumentarem, então mandem bala nele, ele vai ficar muito feliz em tirar a dúvida de vocês. Tá bacana? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Já são 8 horas, estamos fechando exatamente no horário. Parabéns aí e vejo vocês sem ser nessa semana que vem, na outra segunda-feira. Valeu a todos aí e um abraço, pessoal. Boa noite. Daqui a pouco o vídeo já subo aqui pro YouTube. Valeu!